Aleluia, povo abençoado. Que privilégio de estarmos aqui para falar da mensagem do Senhor, de uma grande ministração hoje, com o tema Tire os olhos do mundo. Aleluia. Então vamos, povo abençoado, para as Sagradas Escrituras. Vamos navegar pela Bíblia e vamos começarmos a mudarmos o nosso estilo de vida. Sabemos que estamos atravessando numa geração em que todos essa geração são amantes do mundo, são habitantes da terra. E uma vez que eu amo o mundo, eu me torno orgulhoso. Uma vez que eu amo o mundo, eu me torno uma pessoa cheia de carnalidade, muito alto. Porque o Espírito Santo não habita numa pessoa que o templo dela é ocupado por entidades demoníacas, em que quando a pessoa ela ama o mundo, ela ama mais, cada vez mais forte, o pecado sexual, porque o pecado sexual pertence a este mundo, e essa pessoa ama o mundo e o pecado sexual destrói o templo dela, trazendo espíritos malignos para dentro desta pessoa que ama o mundo. Numa geração que ela é doente, enferma, numa sociedade em que nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais orgulhosa, ao ponto das pessoas construir muros com portões para não ver mais as pessoas, para se isolar nos seus prazeres. Sabemos que este tempo é o tempo, povo abençoado, muito crítico, onde estamos no limiar da eternidade, ponto da decisão final, em que Deus tem que entrar em cena e julgar esta geração, julgar a rebeldia desta geração, julgar a apostasia que está nesta geração. Deus ele tem que entrar em cena, povo abençoado, e ele vai entrar em cena para julgar o pecado, para julgar a rebeldia, a apostasia, para julgar as atitudes grotescas que estão da igreja hoje na casa do Senhor. E ele vai vir julgar, povo abençoado. Mas um povo que é seu, um povo particular, uma joia preciosa, um tesouro particular, ele será reservado. Eu falo do povo santo, do povo fiel a Deus neste tempo presente, em que guardaram a palavra de exortação, que guardaram a palavra de perseverança do Senhor nesses últimos dias. Eles serão livrados. Semelhantemente como foi nos tempos de Ló, e como foi nos tempos de Noé, e como foi nos tempos de Enoque. Deus ele sempre vem e resgata os seus justos, aquele que foi fiel a Deus. Ele vai livrar os justos deste dia, desta prestação de contas. E esse dia é chamado de o arrebatamento da igreja, em que nós temos que tirar os nossos olhos do mundo, tirar os nossos olhos das coisas deste lugar, porque as coisas deste lugar traz as coisas que pode sujar e macular a minha mente. Porque esse mundo apresenta orgulho, esse mundo apresenta vanglória, este mundo apresenta as coisas que pode derrubar a minha salvação. Então eu tenho que ser separado para Deus. Olhar para cima, como está escrito em Colossenses 3:1. Começar a olhar para o alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Porque quando eu olho para o alto, eu não encontro orgulho, mas eu encontro a humildade, a pureza e a santidade de Deus. Quando eu olho para o alto, eu encontro as promessas que me encorajam a viver santo. Eu encontro o Espírito Santo para me ensinar a viver e a me adequar às instruções
de um viver santo. Então vamos para a palavra, povo abençoado. Vamos esmiuçar a palavra, vamos nos alimentar dela. Apocalipse 24. Mateus, me perdoe. Mateus 24, no versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é interessante destacar aqui, povo abençoado, é que eles não perceberam quando o dilúvio veio. Eles estavam com seus corações tão atolados por este mundo, os seus olhos estavam totalmente concentrados no mundo, que eles não perceberam quando o dilúvio veio. Eles estavam cegos, povo abençoado. Porque este mundo traz cegueira. Cegueira é espiritual. Este mundo já é do maligno. Já está na autoridade do maligno. E este mundo são prato para testar o seu coração. E os corações dessa geração estavam totalmente testados pelo mundo. Eles escolheram definitivamente, eles fizeram uma escolha voluntária de decidir continuar no mundo. Continuar comprando, continuar vendendo, continuar casando-se e não levando em conta a consideração que estava naquela época. A preparação de preparar as suas vidas e entrar na arca. De construir a arca para poderem ser livrados. E este povo aqui, povo abençoado, será semelhante como na volta do Senhor Jesus. E a nossa geração está mergulhada nisso, povo abençoado. Mergulhada em casar-se, mergulhada em comprar, mergulhada em vender, mergulhada a construir, mergulhado nos negócios. Não que isso seja errado, isso é para a sustentação do homem. O homem ele sobrevive por causa da comida, ele sobrevive por causa do trabalho, ele tem que sobreviver por causa do trabalho para se manter. Não que isso seja errado, mas as pessoas confiaram, entregaram seus corações, deixaram seus corações tanto naquilo em que eles desfocaram de Deus. Eles amaram o trabalho ao ponto de continuar no trabalho e desse trabalho crescer, evoluir, construir ao ponto de desfocar de Deus. É um exemplo de uma pessoa que entra no mercado de trabalho. Ela entra como um faxineiro. E no trabalho há fases que ela sobe de cargo. Quando ela começa a se destacar, quando ela começa a ser um trabalhador ali eficiente. Então ela começa a subir de níveis. De funcionário ela começa a ser encarregado, de encarregado começa a ser funcionário não sei de quê, até chegar em gerente.
e depois gerente disso, gerente daquilo, ao ponto dela se tornar vice-líder. E quando ela mais cresce o seu cargo, mais orgulhosa essa pessoa fica. E quanto ela mais orgulhosa essa pessoa fica, mais afastada e mais resistente fica a mensagem de Deus. A mensagem de Deus não penetra nela. E a mensagem de Deus, a mensagem da pregação de Noé, não penetrava nos corações daquela multidão. Não penetrava no coração daquela geração. Uma geração que estava num nível muito alto de pecado sexual, de comida, de prostituição, de um nível muito alto de pecado. Aquela geração estava totalmente conectada aos prazeres momentâneos daquela geração. Semelhantemente é o que nós se encontra hoje, povo abençoado. É um retrato daquela geração que nós estamos hoje. A Bíblia se repete nos dias de hoje. A Bíblia se repete. Onde o nível da incredulidade está em um nível muito alto, em que as pessoas estão com seus olhos aqui na terra. Mas a exortação é: tire os seus olhos daqui, povo abençoado. Tire os seus olhos do mundo. E os olhos daquela geração estavam totalmente naquele lugar. Aonde o nível de incredulidade cresceu, porque uma vez que as pessoas começou a amar o mundo, a incredulidade nasce. A incredulidade nasce, o esfriamento do amor também nasce. E cresceu ao ponto em que as pessoas não perceberam. Elas estavam totalmente cegas. Os seus melhores momentos era de estar vivendo aqueles dias. Como hoje na nossa geração. Essa geração acha que os melhores momentos é o aqui e o agora. Mas não pensa na realidade do futuro. E quando pensa nas realidades do futuro, é para ser, é para construir, é para se formar, é projetos e planejamentos para o futuro. Não é para dizer assim: eu vou preparar minha vida, eu vou sair dos erros, eu vou me consertar, eu vou ser outra pessoa, eu vou mudar, eu vou receber Cristo, eu vou fazer eu vou planejar minha eternidade para entrar no céu. Isso aí é fora de cogitação. Hoje as pessoas não têm um para dizer: eu vou me preparar para entrar no céu. E quando diz isso, é misturado com o mundo. Povo abençoado, o tempo é de nós decidirmos o rumo da nossa vida. A Bíblia aqui nos descreve que foi um tempo da qual as pessoas comia, bebia, casava-se e dava em casamento. As coisas deste lugar têm uma definição: de desfocar do Evangelho, de desfocar. E foi isso que fez com que as pessoas se desfocassem desta preparação. De achar o mensageiro Noé como louco. Achar que Noé estava brincando. Essas coisas fez nesta finalidade das pessoas não se preparar. Porque essas coisas, a comida, a bebida, o casar, te leva a te desfocar. Não é que essas coisas são erradas. Elas são certas para o sustento do homem. Mas quando o homem deixa com que essas coisas dominem o coração dele, ele quer mais e mais e mais. O homem, ele nunca se sacia. Nunca. Quando ele está na carne, ele nunca se sacia. Essa carne nunca vai se saciar. É por isso que nossa geração é uma geração de carnalidade muito alta. Ela quer sempre mais e mais e mais. Ela quer comer, aqui ela já está cansada do alimento aqui que Deus proveu na mesa desse cidadão,
Então, ele quer mais e mais comer. Ele já não quer mais comer a comida, agora ele quer comer agora um hot dog, ele quer comer mais e por isso continua no pecado da glutonaria, deixando ele obeso, deixando ele doente, deixando ele com doenças metabólicas, de enfermidades, por causa da comida. A comida, povo abençoado, nos distancia de Deus. Não é que comer é errado, comer é certo. Comer é alimento de Deus. Deus proveu o alimento. Mas quando a gente come por necessidade, não por desejo. Quando a gente comemos pelo desejo, nós estamos pecando. E esse pecado pode nos destruir ao ponto de nos trazer enfermidades para dentro de nós. E de nos desfocar. Porque uma vez que você come, você tem aquela sensação de prazer, uma sensação de conforto. E aumenta os níveis de hormônios. Aumenta os níveis de todos os hormônios, de todos os desejos pecaminosos que crescem dentro de ti. Porque a comida ela é o combustível. É por isso que no Evangelho a Bíblia diz que nós temos que entregar a nossa vida como vida sacrificial, uma vida de jejuns, uma vida de oração, para que os desejos sejam mortificados, para que a nossa carne não tenha força e o nosso espírito seja sempre alimentado do forte e superior dentro de nós. Mas era uma geração totalmente inundada na carne, ao ponto de beber, de casar e de se distanciar do Senhor, de se distanciar da pregação de Noé, e como essa geração hoje está se distanciando da preparação para o arrebatamento. Hoje as pessoas não querem se arrepender. Hoje as pessoas não querem se santificar. Elas acham que santificação é coisa de velho, as coisas já mudou. Em que eles querem continuar amando a Deus e amando o mundo ao mesmo tempo. E que essa mistura leva à morte. Leva à morte. E foi desta mistura que Adão e Eva comeu. Uma mistura de bem e mal. E eles comeram e eles foram excluídos da presença de Deus. E esta geração, nos tempos de Noé, foi excluído para sempre da terra. Deus não permitiu que essa humanidade pudesse viver aí até os dias de hoje. Uma humanidade que estava contaminada, ao ponto de olhar para ela e não achar só Noé, mas fora de Noé achasse um. Uma geração em que a Bíblia diz que estava com seus corações, os seus pensamentos, tudo contaminado. O homossexualismo, o pecado sexual devastou toda aquela geração. E toda a nossa geração, povo abençoado, escute isso, olhe atentamente para os meus olhos. Toda esta geração está contaminada pelo homossexualismo. Toda, sem exceção. Toda. Toda ela, toda essa geração, até nós. É por isso que está o arrependimento e o sangue de Cristo. Para nos purificar cada vez mais e nos lavar e tirar todos os resquícios de nós em que nós estávamos lá. Eu estava lá, no meio daquela multidão de pecados. Afundado no pecado do homossexualismo, afundado no pecado do sexual, afundado em todo tipo de pecado. Deus me tirou, mas o Senhor exige que agora nós nos lavamos
profundamente. Profundamente nós temos que nos lavar no sangue de Cristo. E você vê aqui que a apostasia, você vê aqui que o engano devastou a vida na terra. A vida dos seres humanos na terra foram afetados por causa do engano. O engano devastou aquela sociedade, aquela humanidade, e o engano hoje foi permitido pelo Senhor quando Deus abriu o sexto selo. Mas é uma outra ministração. Mas o engano veio, povo abençoado, e devastou aqui. Semelhantemente como foi nos tempos de Noé, o engano veio na nossa geração. A apostasia. Vamos em 2 Coríntios, povo abençoado. Vamos em 2 Coríntios. Vamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Então, povo abençoado, se Deus te resgatou do mundo, te convocou, te trouxe a revelação desse tempo presente que é mau, e pela sua misericórdia, Ele te resgatou, te trouxe luz e entendimento de saber que há um evangelho da cruz e do sangue aqui. Então, por que você quer continuar andando nos costumes, nos hábitos da velha criatura? Por que você teria a audácia, a ousadia de retornar para o mundo, se Deus está te direcionando para a eternidade? Por que você vai perder a sua alma por causa das coisas deste mundo? É momento de tirar os nossos olhos do mundo, os nossos olhos das coisas deste lugar. É momento, povo abençoado, de nos concentrarmos em Deus, do qual Deus nos tirou. Ele quer que nós firmamos nele. E firmamos neste processo de ser nova criatura nele. Porque se a palavra diz que se nós estamos em Cristo, temos que ser nova criatura. Nós não pode ser velha criatura em Cristo. É nova criatura. Porque as coisas do mundo, as coisas que ficaram para trás, o pecado sexual que ficou para trás, as coisas desta terra que ficou para trás, já passou. Não pode ainda estar no nosso coração. O nosso coração tem que estar revestido do Senhor Jesus. Revestido da sua justiça, da sua santidade. Temos que estar nos limpando as nossas vestes, o nosso caráter, no sangue de Jesus. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. E sabemos que as pessoas estão procurando o mundo, mesmo o crente. E o crente que entra não é um crente moderno. É um crente santo, justo. Aleluia. Então a Bíblia pede aqui para nós sermos novas criaturas em Cristo. Uma nova criatura é uma pessoa cidadã do céu. Ela tem o seu caráter, o seu estilo de vida diferente, consagrado para Deus, como físico e espiritual ao mesmo tempo.
E tudo, povo abençoado, se fez novo. O evangelho da cruz agora é um evangelho que pode te transformar. Porque tudo agora é novo. Há uma nova terra e um novo céu preparado. Há um novo corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, como está escrito em Filipenses 3, 20, 21. 3, 21. Um corpo glorioso, um corpo ressurreto, esperando por nós. E ele é novo. O novo céu e a nova terra é nova. E que se nós queremos entrarmos na eternidade, se nós queremos entrar na eternidade, para entrar lá, precisamos ser novas criaturas. Precisamos ser santos. Andarmos numa conduta irrepreensível, numa conduta santa e piedosa, para nós entrarmos naquela cidade celestial. Nosso chamado não é para nós continuarmos no mundo, não, povo abençoado. O nosso chamado é para nós sermos santos. Santos como ele é santo. Aleluia. Então vamos continuando. Em Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E as pessoas estão procurando o mundo. Eu falo dos crentes. Os crentes procurando o mundo. As coisas passadas, povo abençoado, tem que ficar lá. Tem que desaparecer da nossa vida. Isso não pode tomar espaço do nosso coração. Se somos crentes cristãos, as nossas lembranças agora tem que ser as do céu. Eu tenho que trabalhar no processo da cruz. Eu tenho que trabalhar para o Senhor. Porque quando eu trabalho para o Senhor, as coisas passadas vão ficando para trás. E vai construindo uma nova caminhada em Cristo. Uma nova criatura. O apóstolo Paulo era uma pessoa de alto escalão pelos fariseus. E ele amava a lei. Mas no ponto em que ele conheceu Jesus, na direção a Damasco, ele viu o Senhor Jesus, ele acreditou e creu. Ele ali, a partir dali, começou uma nova conversão. Ele andou numa nova conversão. Ele andou agora diferente. Ele já começou a andar num caminho da graça, no caminho da misericórdia. Ele viu que é pela graça que entra no céu. E a graça nos ensina isto, a não se separar das coisas daqui, das coisas deste lugar. A graça está nos ensinando a tirar os nossos olhos deste lugar. A graça nos ensina, e justamente está aqui nos ensinando a própria palavra, por meio dessa ministração que você está me assistindo, te ensinando a você tirar os seus olhos daqui, dessa terra. Aleluia! Essa terra é temporário, é passageiro. Mas aqueles que obedecem a palavra do Senhor, eles têm o direito de permanecer
E eles têm o direito. A Bíblia diz que as pessoas que decidem renunciar a este mundo, elas têm o direito de entrar nas portas da árvore da vida. Aleluia, povo abençoado. Então vamos continuando. Vamos em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para destas gozarmos. Hoje, povo abençoado, a igreja desse tempo presente, ela acabou caindo numa queda terrível, aonde eles depositaram toda a sua esperança na incerteza. A igreja hoje, povo abençoado, deposita essa esperança nessa incerteza. Quando eles dizem assim: você será uma pessoa abençoada, pode acreditar, as coisas daqui para frente vai melhorar e você vai aí ter o seu cesto cheio, sua casa vai estar aí abençoada, você vai ganhar uma esposa, vai estar tudo certo. Deus te dá essas promessas aqui. Que aberração, povo abençoado. O Senhor, Ele quer justamente isso. Que nós depositamos a nossa confiança nele. Em que o nosso foco tem que ser vertical. Não aqui terreno, mas vertical, olhando para cima. Depositando a minha confiança nele. Acreditando nas promessas em que ele preparou para que a minha vida ela tem que estar aperfeiçoada para entrar naquela cidade. O meu coração e os meus olhos têm que estar no céu e não aqui nas coisas deste lugar. Porque quando eu olho para as coisas deste lugar, eu acabo entrando numa distração. Eu acabo me desfocando de Deus. É por isso que hoje as pessoas não oram mais. É por isso que hoje as pessoas não jejuam mais. É por isso que as pessoas hoje não têm mais poder mais para resistir ao pecado. Eu vejo até crente me mandando mensagem: pastor, como é que sai do pecado sexual? Hoje os crentes entrou numa escuridão, povo abençoado. Porque deixou o mundo penetrar no coração deles. E o mundo, uma vez que você está olhando para este mundo, só vai trazer consequências para a sua eternidade. Ao ponto de te ancorar e te nadar cada vez mais no pecado. É por isso que nós não podemos ser orgulhosos. Aleluia. Só um instante, povo abençoado. É por isso que nós não podemos ser orgulhosos. Aqui nos leva a Mateus 6,33. Para que nós busque a justiça, busque o Espírito Santo e a sua justiça,
busque o reino de Deus, para que todas essas coisas e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos olhar em Mateus 6,33. Aleluia. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia pede para nós depositar nossa confiança em Deus. E todas as coisas que nós estamos preocupados, despreocupe. Deus conhece e Ele vai prover. Deus conhece, Ele vai prover. Mas nós depositamos a nossa confiança em Deus. Em relação ao futuro, comece a preparar a sua vida agora, no hoje. Porque Deus dá um dia de vida para nós. Nós olhamos na primeira escritura que Deus não falou nem dia nem hora. Mas Ele falou que para que nós nos tornássemos vigilantes. Porque o pecado estaria à nossa espreita. A Bíblia diz, em 2 Pedro, que o inimigo está nos rodeando para nos tragar. E se ele tragar um crente que está nos caminhos de Deus, se ele tragar, se ele der lugar, se ele não ficar vigilante, será uma queda desastrosa. No versículo 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. É isso que este mundo, povo abençoado, traz. E isso fez com que a nossa igreja hoje desviasse da fé. Desviasse da fé. O amor ao dinheiro. O amor à oferta, os dízimos. Eles depositaram sua confiança naquele evangelho da prosperidade, e eles se tornaram pessoas avarentas. Se tornaram pessoas frias, escuras, sem temor de Deus. E caíram cada vez mais nas concupiscências e nos desejos da carne. Isso é a história da igreja desse tempo presente, povo abençoado. Isso são as atitudes da igreja desse tempo presente. Que tem de tudo e nada precisa. E que ela é rica e que tem nada precisa. Quando chega o evangelho do arrependimento, de renúncia, eles abandonam. E não prega isso nas suas igrejas. Porque se pregar o evangelho da cruz e do sangue, isso acaba espantando os seus clientes. E no versículo 17, povo abençoado, há muitas gerações que têm uma Bíblia em casa, em suas estantes, mas eles não lêem. A riqueza, o conforto, os desejos da carne, o orgulho, desfocaram totalmente esta geração.